Olá! Agora que você já conhece o mock, eu quero retornar em um código lá do início desse módulo, que é o GitHub API. Quando inclusive nós colocamos a cobertura de código, nós verificamos que esse código está com 0% de cobertura. Então agora que nós conhecemos teste, em vez de ter esse main, eu vou querer extrair esse código da main, na realidade, para um teste. E, inclusive, você pode pegar algum projeto legado que não tenha teste. E aí você vai aumentando a cobertura aos poucos. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou remover essa main daqui porque ele não vai ser mais necessário. Nós criaremos então aqui um módulo chamado test GitHub API. Vamos criar o módulo. Aqui dentro nós vamos criar um módulo chamado teste buscar avatar. Aqui o que nós faremos? Nós vamos utilizar o módulo GitHub API para, então, testar o método busca de avatar. Ele me retorna uma URL e eu vou querer me certificar qual é o conteúdo dessa URL. Muitas vezes, inclusive como aqui eu vou mostrar de exemplo, eu faço uma chamada na API verdadeira para entender o que ela retorna. Então eu deixo dar a falha e depois eu copio a string que vai ser retornada aqui nesse teste. Então veja que é justamente a string do meu avatar no GitHub. Vou executar novamente, então veja que o teste está passando. Bom, mas aqui qual que é o problema? O problema é que o busca avatar está efetivamente tendo que acessar a API do GitHub. Então esse serviria como um teste de integração. Mas o problema é, essa chamada vai ser feita toda hora que alguém que está desenvolvendo nesse projeto executar os testes e também no meu servidor de integração. Então o primeiro problema é que a API do GitHub é limitada. Você pode fazer apenas um determinado número de chamadas em um determinado intervalo de tempo. Então pode ser que você consuma todo esse limite. E aí o seu teste vai começar a falhar. A outra razão é que esse teste depende da internet. Eu vou desligar aqui o meu Wi-Fi, vou rodar o teste de novo, e aí veja que ele vai falhar justamente com o connection error, porque ele não consegue acessar a internet. Ou seja, se a internet não estiver funcionando, o seu teste também falha. Se o servidor do GitHub não estiver funcionando, o seu teste também falha. Então esse não é um teste unitário. Nós precisamos então, de alguma forma, isolar esta chamada GET da biblioteca de requests para que eu não vá na internet efetivamente fazer essa busca. Como eu costumo fazer isso? Eu vou até religar aqui a internet. Eu costumo muitas vezes observar qual é o código e o que ele está fazendo. A primeira coisa é que eu vou precisar alterar a maneira com que este get é feito. A outra coisa é que esse objeto RESP retornado, ele possui um método JSON que me retorna um dicionário que possui como parâmetro um avatar URL. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui o teste em modo debug e verificar qual vai ser o resultado da chamada desse resp.json aqui. Eu vou adicionar aos meus watches aqui e veja que eu tenho exatamente este dicionário. Vou copiar, inclusive, este valor aqui de dicionário. Feito isso, eu vou começar, então, a isolar esse meu teste. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é construir um objeto RESP que tenha um método JSON que me retorne aquele dicionário. Como eu vou fazer isso? Vou utilizar exatamente a lib de mock que nós aprendemos. Então, eu vou construir um mock e esse RESP mock precisa ter um JSON. E esse JSON também é um mock. E sendo mock, ele possui um atributo especial que se chama return value. Esse return value, como ele funciona? Quando o método JSON for executado, ele vai retornar justamente o valor que você passar aqui. Quem vai ser esse valor? Justamente aquele dicionário. Contudo, veja que o dicionário está enorme aqui. E na realidade eu preciso só do avatar URL. Então eu vou dar uma apagada nesses demais dados que nesse momento do teste não são necessários. Então eu vou diminuir aqui o tamanho desse dicionário, até dar uma formatada melhor para ele caber na tela. E assim fica o meu mock. Agora, um segundo problema é que esse RESP aqui
Na realidade, ele tem que ser retornado como valor do meu get. Mas aqui vai todo o poder do Python, onde lá no Python Birds eu afirmei bem no início que tudo em Python é objeto. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Inclusive esse módulo, GitHub API. O módulo é um objeto. E o import que você faz dentro de um módulo funciona como um campo de um objeto, como nós já vimos. E se ele é um campo, ele é editável. Então, o que nós faremos aqui? Nós vamos, na realidade, pegar o módulo GitHub, o seu atributo requests que foi importado. Dentro do requests, nós vamos pegar a função get e trocar a função get por um mock. E esse mock vai ter um return value. Quem é o return value? Justamente o resp mock que a gente quer retornar. Vamos agora entender o que vai acontecer aqui. Vou colocar um breakpoint aqui na linha 7, rodar esse teste em modo debug. Então, primeiro, o resp mock é criado, o return value do mock do método JSON é definido como este dicionário. Nós trocamos o get também por um mock cujo return value é exatamente esse resp mock. Perceba que o ID do resp mock termina com 36, inclusive. Então, nós trocamos o get da biblioteca requests que é importado dentro do módulo e veja quando eu executo o buscar avatar, veja o que vai acontecer. Quando eu chamar o get, é o get do mock agora, ele não vai mais na rede. Veja que o resp é exatamente aquele mock cujo ID terminava com 36. E, portanto, quando eu chamar o resp.json, ele vai retornar aquele dicionário que eu defini lá no meu teste e desse dicionário ele vai retornar o avatar URL. Veja então que esse teste agora não vai na rede e está completamente sob o meu controle. Então, a partir desse momento, eu transformei esse teste de um teste de integração em um teste unitário, de forma que ele funciona sem internet, independente do GitHub, e mesmo que eu troque o endereço desse meu avatar lá no GitHub, isso não interessa. O meu teste está completamente isolado. Então, nós utilizamos o poder do Python de tudo ser um objeto para conseguir trocar uma biblioteca na hora do teste para um objeto mock que está sob o nosso controle.